Você acorda de manhã cedo, liga seu computador, vai para o Orkut, começa a procurar alguns jogos daquela lista imensa e acaba se deparando com um game um tanto diferente. Lembra de Milmo? Aquele MMORPG que você conheceu no Orkut ou no Facebook? Cheio de mistérios, ilhas para explorar, uma comunidade também muito incrível. Se você jogou, sabe que o jogo teve um fim um tanto inesperado. Talvez esperado. Mas o que realmente aconteceu? Por que ele foi encerrado? Será que ele pode voltar ainda a funcionar? Hoje vamos relembrar a trajetória desse clássico dos MMOs da web e entender o seu destino. Eu sou o Amarildo e hoje vamos falar sobre o Million Morning, ou para os mais chegados, Milmo. O MMO que marcou a época de muitos e que, infelizmente, teve o trágico fim. Antes de falarmos sobre o fim do jogo, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar o que fazia o Milmo ser a febre que era na época. A palavra Milmo é uma abreviação para Million Morning e é um MMO gratuito em 3D de ação e aventura que pode ser jogado através da Steam. Milmo ele foi desenvolvido pela empresa Johnny Bud e hoje é publicado pela Dorian Entertainment. O jogo foi totalmente feito em Unity 2, que infelizmente foi descontinuado nos navegadores, deixando o game por um bom tempo no limbo. Esse jogo foi inspirado em grandes clássicos como The Legend of Zelda, Super Mario e Maple Story. E é perceptível a relação com os traços dos personagens e o level design. Como era um jogo de navegador, havia um fácil acesso para jogadores que na época jogavam uma torradeira, com uma TV de tubo que provavelmente já nem deve existir mais. Era um MMO bem convidativo para players casuais, a mecânica era simples, você andava e atacava os inimigos de cada mapa, aceitava as missões com os NPCs, eram missões simples, mas bem divertidas, sendo elas matar inimigos ou coletar determinados itens na áreas ou em outras ilhas. O jogo era composto por 5 tipos de mapas, chamamos de áreas, sendo elas: a área do bate-papo, que são para os players se encontrarem e se comunicarem; o horizonte, onde inicia sua jornada no jogo, você aprende as mecânicas básicas para começar a jogar; a saga na maré de verão, com várias ilhas diferentes e inúmeras quests narrando sobre a história do game, como o próprio Kraken e alienígenas, e entendendo sobre a formação daquele mundo, e como os devoradores dos sonhos regiam sobre aquele mundo de forma sinistra. Viajando por esse mundo, você ajudava pessoas para tentar restaurar a paz. O mundo aéreo, que sucede a Saga da Maré, onde você viajava por ilhas flutuantes e compreende os mistérios daquele mapa, você conhece o Sentinela 7, o seu guia, e você vai ajudar a compreender também o porquê das estátuas daquele mundo se tornaram agressivas. Concluindo essas missões, você vai entender um pouco da história daquele mapa. Ratos e Maníacos, que sucede a Saga da Maré também, e aí é a minha saga preferida. Onde você vai para uma ilha com um tema macabro, passa por um local mágico e se reduz para o tamanho de um rato, fazendo uma saga por baixo do assoalho dessa casa, encontrando ratos, formigas, besouros e aranhas, ajudando ele em suas missões, entendendo mais sobre aquele pequeno universo. Lembra bastante aqueles filmes estilo Coraline. E não posso esquecer do mapa final, que é dentro do bate-papo, intitulado de O Santuário, onde você precisa fazer um farm insano para adquirir a chave e finalizar a história do game, onde você terá uma audiência com a rainha e irá te explicar cada história de cada NPC. Além de ter uma história incrível, que narra a criação desde a criação do universo do Milmo até a guerra do seu fim. Infelizmente a história do jogo não está completa devido ao abandono da empresa e acabaram preferindo matar os personagens e encerrar de qualquer maneira o game, dando algumas justificativas em um evento chamado Heróis Perdidos, que vou comentar depois com vocês. A comunidade desse jogo era muito ativa, o pessoal fazia um roleplay muito bacana, tinha uma galera que fazia famílias ou clãs, criavam guerras entre si e competiam entre si. Por um tempo, o Milmo teve uma comunidade muito ativa e recebeu várias atualizações, mas com o tempo as coisas começaram a mudar. A época de ouro do jogo foi do seu lançamento em 2009 até meado de 2012, 2013. Desde lá, houve muitas baixas durante sua gestão. Como já citado, o jogo foi totalmente feito em Unity 2. Infelizmente foi descontinuado nos navegadores, deixando o game no limbo por muito tempo. Depois dessa época de 2012, houve alguns problemas na empresa, e 5 anos depois, em dezembro de 2017, a empresa Dorian voltou a trabalhar no game e fez uma portabilidade para a ferramenta WebGL. O port foi rápido, no início de 2018, e muitos jogadores retornaram a jogar no Facebook, e depois lançando assim uma versão na Steam.
recebendo várias análises positivas, mas infelizmente sem atualizações, e daí você já sabe que foi mais ladeira abaixo ainda. O jogo ficou sem atualizações decentes por 13 anos, sim, 13 anos, somente hotfix e promoções da loja. A falta de comprometimento dos donos da empresa afetou diretamente a equipe que trabalhava. O jogo que passou 13 anos sem nenhum tipo de update e que manteve uma comunidade ativa, mesmo que pequena, podemos dizer que é um pequeno milagre dos MMO. Mas existe um segredo nesse game que manteve a comunidade ativa por muitos longos anos, e é o seu sistema de farm extremamente longo. As medalhas são uma das principais mecânicas do Milmo. Praticamente tudo que você faz em Milmo vai te recompensar com algum tipo de medalha. Eles são símbolos para mostrar que quando você estiver atingindo um determinado objetivo ou conquista, você vai recebê-lo. As recompensas eram itens estéticos e títulos que eram exibidos embaixo do seu nome, do seu personagem, e que eram muito cobiçados por jogadores pelo seu nível de dificuldade. Algumas medalhas simplesmente requeriam ações específicas para desbloquear, como às vezes completar uma missão, outras envolvendo uma barra de progresso, exigindo que você faça alguma coisa várias vezes, como de derrotar 100 monstros até 10.000. Eram divididos em 19 tipos, sendo delas a riqueza, que eram ligadas às moedas e joias, que eram as moedas de jogo que você conseguia de forma gratuita, as estrelas, que eram moedas para VIPs do games, que reiniciavam semanalmente e valiam cerca de 10 a 15 moedas. E em cada mapa existia uma delas, e elas destacavam por semana. Caso você deixasse parado, ela ia rendendo de 5 em 5 aí. As arenas, que eram ligadas ao PVP do game, exploração de níveis, que eram recebidas por coletas de insígnias de exploração. Cada mapa tinha 8 insígnias para ser encontradas. Eventos, talvez eram as insígnias mais raras, pois havia alguns eventos que foram corrompidos no arquivo do jogo e que ocorreram poucas vezes no game, ou seja, viraram medalhas raras. Armas que, após matar qualquer tipo de mob 50.000 vezes com cada arma, era lhe concedido uma arma épica, também muito cobiçada. Mineração, fazendo você minerar 10.000 vezes. Isso aqui era bizarro de demorado, o mapa que mais tinha pedras tinha umas 4, levava uma eternidade para dar respawn. Aventuras ligadas a completar missões do game. Os diversos eram ligados a concluir sagas específicas do jogo. As realizações eram ligadas ao total de medalhas coletadas ao longo do game. As escavações, fazer você escavar 10.000 vezes. A morte, fazendo você morrer 5.000 vezes. Por incrível que pareça, era muito demorado fazer isso. Guerreiro, esse talvez é um dos mais demorados do game. Exigia que você capturasse e derrotasse 12 mobs específicos do game, 10.000 vezes cada, totalizando 120.000 mobs específicos. Conversores, esse aqui é as medalhas que fizeram muitos players desistirem de zerar tudo. Exigia que você gerasse 5.000 conversores de cada tipo, e que alguns levavam mais de horas de farms para você conseguir gerar um. Compras, era só comprar na loja várias vezes. Presentes, enviar presentes para alguns amigos, era cerca de 15, você já zerava. Caixas trancadas, abrir várias caixas trancadas, se eu não me engano eram cerca de 400 caixas. E as caixas misteriosas, que era abrir caixas misteriosas que você conseguia com o evento, um VIP, o presente, ou comprando na loja. Monstros, matar ou capturar 10.000 de cada tipo do jogo. E dentro dessas medalhas, há uma específica que muitos players almejavam e que deixou muitos jogadores da comunidade sem dormir por longas noites. A medalha de eliminar 5.000 devoradores de imaginação. Os devoradores de imaginação, para você que não jogou, são um dos inimigos principais da história e farm de moedas do late game. Ele tem apenas 1% de chance de aparecer após você eliminar qualquer mob, e sua aparição mais rápida era em um mapa chamado Floresta Antiga. A área que era mais lotada dos jogadores no late game e que buscavam essa conquista insana. Sua recompensa? O título de Salvador do Mundo embaixo do seu nick, e o item titulado de Mãos Corrompidas com a seguinte descrição: o tempo que você ficou entre os devoradores de imaginação teve seu preço. Ou seja, tantas horas você fazendo esse trabalho, você acabou se corrompendo também. Agora você consegue ter uma noção do porquê os players com 3.000 horas de jogo facilmente na Steam, e isso nem levando em consideração o tempo de Facebook e de Orkut. Desde 2012 não houve nenhuma atualização do game decente, e a última atualização decente que eu me lembro foi da introdução do game, a chamada Ilha das Nuvens, que logo depois foi descontinuada. Não faço ideia por que removeram esse mapa do game, e criaram outra ilha chamada A Borda novamente.
O mapa da introdução do game foi mudado umas 3 vezes com a tentativa de atualizar os players novos. Já foi atualizada para o Porto e o Retiro do Pescador, mapas simples mas que eram muito bem feitos e também os meus preferidos. A Borda, que também por muito tempo foi a introdução do game, e hoje temos a nova versão do Porto, que bom, deixa quieto. Ao longo da história de sobrevivência desse game, que já vinha muitos anos esperando por aparelhos, duas empresas sediaram o game, a sua criadora Johnny Bud e a Dorri. A Johnny Bud foi uma empresa sueca de jogos que foi fundada em 2008 e é desenvolvedora de Milmo. Johnny Bud foi anteriormente conhecida como Johnny Bug, mas mudou o nome para Johnny Bud mais tarde. Bem, esse nome já não ajudava muito e já faz jus ao game, mas fez sentido essa troca. Não tem muitas informações disponíveis sobre a empresa, mas ela publicou somente 2 jogos durante sua estadia, sendo o Milmo e outro chamado Tough Tanks. Após problemas financeiros, a Johnny Bud teve que pedir falência em 1º de agosto de 2012. Então assim, vendendo os direitos do Milmo para outra empresa sueca, a Dorri, que hoje é publicadora de Milmo oficialmente. Uma curiosidade e um fato interessante é que a empresa já foi sediada em uma cidade chamada Malmö, na Suécia, que talvez faça alusão ao nome do jogo Milmo. A Dorri é a empresa que publica Milmo atualmente e é uma empresa sueca situada em Umeå, Estocolmo, na Suécia. A Dorri anteriormente gerencia hoje cerca de 10 jogos, tendo em maioria jogos mobile e que eu nunca ouvi falar. Ela gerencia o Milmo dessa forma, espero que gerencie melhor os outros jogos. O Milmo seria um ótimo jogo mobile caso tivesse um port. Quem sabe um dia ela traga uma portabilidade para os celulares e lembre que esse jogo existe e que está lá no site dela também. Infelizmente, entre novembro e dezembro do ano de 2024, ano passado, os servidores foram desligados. Mas por que isso aconteceu? O abandono da equipe desenvolvedora que não tinha um respaldo do seu trabalho, aos poucos foram abandonando o jogo e eventualmente não há nenhum desenvolvedor ativo no game. Outros disseram que houve um ataque de um jogador que derrubaram os servidores, e como não é equipe ativa, o jogo permanece offline. Apesar do fim, muitos fãs ainda sonham com o retorno do jogo, mas será que isso é possível? Há jogadores que querem um game ativo novamente. Waltz é um deles. Ele tinha um projeto de reviver o game e desenvolveu algumas coisas para o game desde o beta. O projeto era criar um do zero, porém não houve sucesso. Servidores privados também não são uma opção. Infelizmente, nenhum jogador conseguiu a base de dados do game, possibilitando de rodar os servidores alternativos. Outros jogadores também na gringa estão querendo criar um servidor alternativo, mas estão fazendo totalmente do zero. Ou seja, talvez vocês nunca mais sentirão a sensação de entrar naquele mundo novamente. E você sente saudade de Milmo? Tem alguma memória especial do jogo? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para mais vídeos nostálgicos. Nos vemos no próximo vídeo.